E aí, pessoal do Mundo FIV, tudo bem? Tentantes, todo mundo que tem sonho de ter filho, bom, bem-vindo de volta. Hoje a gente tem um assunto bem importante para quem vai fazer tratamento, para quem está passando pelo processo, e também eu acho que vai caber também um pouco para os médicos que estão acostumados a estimular o ovário da paciente para a gravidez. Mesmo que seja para baixa complexidade, que a gente chama, para namorar em casa, mesmo que seja para alta complexidade, que a gente chama, que é para as pacientes que vão fazer fertilização in vitro, tá? Bom, seguinte, o tema do nosso vídeo hoje é hiperestímulo ovariano. O que é, quais são os riscos e como evitar. Fechado? Vamos pro vídeo. Bom, gente, é o seguinte, na fertilização in vitro, nos tratamentos para engravidar, ou às vezes o que a gente chama de baixa complexidade namoro programado, pode acontecer um evento que é o ovário responder mais do que você gostaria, ou muito. Isso normalmente acontece nas pacientes que têm uma doença chamada ovário policístico, ou nas pacientes mais jovens, ou nas pacientes que têm uma reserva do ovário um pouco maior do que o normal, tá bom? Alguns remédios eles são mais propensos a aumentar esse estímulo do ovário. Então, o que é o hiperestímulo? É quando a paciente responde com bastante óvulo, com bastante folículo, e cada folículo, o que é o folículo? É essa casinha, é esse espaço que tem dentro do ovário, e cada espaço desse, cada folículo, tem um óvulo dentro, tá? Quando a paciente toma remédio para fazer fertilização in vitro e ela responde com muito folículo, com um número maior de folículos, cada casinha dessa, cada folículo produz um pouco de um hormônio chamado estradiol, ou hormônio estrogênio, um dos estrogênios que a gente tem no corpo. E isso faz com que o efeito desse estrogênio se multiplique pelo número de folículos que ela tem. Então, a gente vai dando remédio para a paciente fazer o tratamento de fertilização in vitro dela, ou às vezes a gente dá um pouco de remédio a mais, ou a paciente tem uma resposta exacerbada mesmo na dose, que você teria que escolher uma dose para ela tomar, e ela responde com mais folículo, tá? Luiz, qual que é o número de folículos que a pessoa tem que ter para ter a história do hiperestímulo? Depende da sensibilidade do estrogênio dela, depende de que tamanho cada folículo tá, depende de uma série de coisas, tá? Mas gira muito em torno acima de 15, 20, 25 folículos de resposta, já existe uma chance aumentada da paciente ter essa história do hiperestímulo ovariano, tá bom? Cada folículo desse pode produzir 100, 150, 200, 300 picogramas desse estradiol, desse hormônio circulante no sangue. E quando esse hormônio passa de 2.000, 2.500, 3.000 de estradiol circulante, este hormônio na circulação, a paciente começa a ter o risco de hiperestímulo ovariano, tá bom? Então, o que é o hiperestímulo? É a resposta do ovário aos remédios de estimulação ovariana acima do normal. O que causa? Basicamente, este hormônio chamado estradiol, ele aumenta os outros marcadores de TNF-alfa, umas outras coisas que tem na circulação que fazem com que os vasos aumentem de tamanho, causa uma vasodilatação, e muito líquido da paciente vai para a barriga, pode ir para a barriga, tá bom? Então, o que é o hiperestímulo ovariano? É o aumento desse hormônio na circulação e um pouco do líquido desse vaso sai. Então, a paciente normalmente, quais são os sintomas? Ela pode coletar um pouquinho de líquido na barriga, tá? E podem acontecer algumas outras complicações, tá bom? Bom, o que é o hiperestímulo? Então, é o aumento deste hormônio. Quais são os sintomas? A paciente pode ter um pouco de dor, um pouco de líquido na barriga, basicamente, se o hiperestímulo for muito alto, tiver muito líquido na barriga, a paciente pode começar a falta de ar. Ela pode ter falta de ar por causa da quantidade de líquido e o efeito na musculatura do diafragma, tá bom? Bom, então a gente já falou o que a gente já falou um pouco dos sintomas, e agora a gente vai falar como evitar, basicamente como evitar o hiperestímulo, tá bom? Bom, hoje em dia é muito raro e é muito difícil ter um hiperestímulo muito grave.
Por que é muito raro e muito difícil? Porque existem várias artimanhas, várias coisas que durante o tratamento o médico pode fazer para evitar o hiperestímulo, tá? Então, por exemplo, a gente já falou em um outro vídeo nosso, congelar embrião, ou seja, não transferir embrião no tratamento. Se a paciente engravidar do estímulo, ela já tem o estradiol muito alto, já tem o hormônio muito alto, e ela engravidar, o próprio marcador de gravidez, o beta-HCG, ele continua estimulando esses folículos, essas células no ovário, e continua aumentando o estradiol. Então, também aumenta o risco de hiperestímulo, principalmente se a paciente engravida de gêmeos, porque o hormônio aumenta muito. Então, não transferir embrião quando tem risco de hiperestímulo, essa é a primeira coisa, tá? Então, fazer uma coisa que a gente chama de freeze-all, ou seja, congelar todos os embriões para evitar que a paciente tenha essa história. A segunda coisa, a gente troca um remedinho, o último remédio para maturar os óvulos antes da aspiração, não é o HCG, não é o Ovidrel, Churomon, tem vários no mercado, mas não é o HCG. O HCG faz com que ela também tenha um risco maior de hiperestímulo, porque ele age por uns dias, tem uma potência um pouquinho maior e age por uns dias, tem uma ação um pouco prolongada, tá? Então mudar o remédio da maturação final dos óvulos, congelar os embriões. A terceira coisa, a gente usa um remedinho que chama cabergolina, a gente usa um remédio para baixar um pouco a prolactina, baixar um pouco o estrógeno e esse efeito dos hormônios no nível central, hipotalâmico e hipofisário, tá bom? Então a gente usa esse remedinho para diminuir a dopamina, e a dopamina tem um efeito nessa explicação do hiperestímulo. Então, congelar embrião, trocar o remédio no finalzinho, usar um antagonista deste hormônio dopamina e basicamente comer bastante proteína. Essa é a orientação que eu queria falar para vocês. Se existir risco de hiperestímulo, por que comer bastante proteína? Porque se você aumenta a concentração de proteína na circulação da paciente, mesmo tendo essa história da vasodilatação, não sai líquido de dentro do vaso para fora, então ela tem uma chance maior de ficar com líquido ali dentro. E aí ela tem menos efeito colateral do líquido na barriga, tá bom? Então comer bastante proteína ajuda bastante. Então uma das orientações que a gente fala para os pacientes que têm risco de hiperestímulo é coma bastante proteína. Quais? Bastante ovo, sorvete, carne, aquelas barrinhas de cereais que vendem em coisas de nutrição, de proteína. Então essas são as orientações. Comer bastante proteína e se a paciente tiver um pouquinho de dor, tomar remédio para dor pós a aspiração dos óvulos. O seu médico deve tirar todos os óvulos de dentro do ovário, normalmente, porque quando você tira também você diminui o risco desse hiperestímulo grave, e acompanhar com o médico bem de perto, bem provável que você não tenha um hiperestímulo muito grave, que você não tenha nenhuma complicação grave por causa disso. Fechado? Hoje em dia é difícil a gente ter um hiperestímulo grave porque a gente toma todo esse arsenal terapêutico, todo este cuidado para o paciente não ter. Antigamente, na reprodução humana, era muito comum você escutar que as pacientes tiveram hiperestímulo, tiveram que tirar líquido da barriga, tiveram algumas outras internar por causa disso. Hoje em dia é muito raro porque a gente lança a mão de todos esses cuidados para o paciente evitar o hiperestímulo grave. Fechado? Eu queria que vocês escutassem um pouco sobre o tema, qual é a principal explicação, quais são os principais sintomas e como evitar isso durante o seu tratamento de fertilização in vitro. Fechado? Bom, gente, eu queria pedir um favor para vocês, que é deixar o like, se inscrever no canal, divulgar. Gostou do vídeo? Divulga, manda mensagem. Sempre que eu posso, eu tento responder todo mundo. Algumas perguntas eu não consigo porque o volume de informação é muito grande, mas assim que eu posso eu respondo todo mundo. Fechado? Obrigado por vocês estarem assistindo os vídeos do Mundo FIV e eu vejo vocês quinta-feira que vem. Um abração.